Dando continuidade à nossa aula de Direito Penal, quando, na nossa 18ª aula, continuando com a nossa 18ª aula, que falávamos da periquitação da vida e da saúde, nós finalizamos, certo? Nós finalizamos aí falando do perigo da vida ou da saúde de outrem. Passemos agora, certo, a falar sobre o abandono de incapaz, que está previsto no artigo 133 do Código Penal, certo? No seu capítulo 3º, certo? Da parte especial, tá bom? Esta conduta de abandono de incapaz, ela é tida como uma conduta comissiva do sujeito dentro dos preceitos constitucionais e civis. É uma conduta omissiva, tá? Quando o sujeito pratica esse tipo de conduta, ele está cometendo um abandono, né? De acordo com o artigo 133 caput, o abandono de incapaz é nada mais nada menos que abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, né? Esse tipo penal, ele é considerado como sendo todo aquele que se encontra em situação de risco de forma concreta, ou seja, trata-se de um perigo eminente para a vida ou a saúde da pessoa. A vítima, ela pode ser uma criança, um adolescente, um idoso, como também alguém que dependa de um terceiro que tenha seu cuidado de guardar, de ter vigilância ou sobre ele a sua autoridade. Ou seja, é considerado incapaz todo aquele que se encontra com incapacidade absoluta, relativa, permanente ou temporária, pois este é visto com impossibilidade de se proteger. O agente causador, neste caso, o agente causador do crime, geralmente utiliza-se de todos intercrimes, certo? Como sendo todo ato do ser humano voluntário, né? Neste crime, a ideia antecede a ação e é no pensamento do homem que se inicia o movimento delituoso, né? E a sua primeira fase é a ideação e a resolução criminosa, né? Há um caminho, certo, que o crime percorre desde o momento que germina a ideia aí no espírito do agente até aquele em que se consuma o ato final. O referido artigo encontra-se no capítulo 3º do Código Penal e trata-se de um dos crimes contra a assistência familiar em especial. Portanto, apresenta aí 3 hipóteses concretas de personalização ao sujeito por abandono, certo? E também devemos ver que é um abandono material, tá? São elas: primeira, ao deixar, certo, de providenciar a subsistência do cônjuge, do filho menor de 18 anos, que ainda esteja no núcleo familiar, sem condições de se sustentar, do maior de 18 anos, que seja inapto para o trabalho e que ele se inclua aí nos absolutamente e ou relativamente incapazes. E também nos casos dos
ascendentes maiores de 60 anos que sejam considerados inválidos. O que não cumprimento, o não cumprimento, no caso, o não cumprimento de sua obrigação, do sujeito, ele figura aí o abandono material, e este, em regra, é visto como uma obrigatoriedade imposta ao agente para suprir as necessidades advindas do poder familiar. O segundo é a falta de pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, desde que o responsável legal ele tenha condições de prestá-lo. Cabe ressaltar que, em regra, certo, os deveres dos genitores para com os seus filhos não limita-se apenas à prestação de alimentos. Tá? O terceiro é a conduta de deixar de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, certo? A omissão do socorro consiste aí na violação dos deveres inerentes ao poder familiar. Este crime tem como agravante um aumento de pena previsto no artigo 133, parágrafo 3º e seus incisos. Da exposição ao abandono do recém-nascido previsto no artigo 134 do Código Penal. É importante a pessoa distinguir o verbo expor e abandonar, tá? Referido no artigo 134 do Código Penal. Abandonar, ele tem sentido de largar ou deixar de dar assistência pessoal devida ao recém-nascido, experimentando aí um desamparo e desprezo, tá? Já o termo expor, ele conceitua-se como colocar em perigo, reiterando a pessoa do seu lugar habitual para levá-lo a ambiente hostil, desgrudando-se aí, neste caso, dela. Ambas as situações elas podem se dar por omissão, seja do pai ou da mãe. A exposição ou abandono, certo, de recém-nascido, a exposição ao abandono de recém-nascido é posto no Código Penal, no seu capítulo, no qual fala da periclitação da vida e da saúde, no artigo 134, de acordo com nós já falamos, que vem a tratar de expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, certo? Este crime ele é punível com detenção de 6 meses a 2 anos, e se de fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada, ela é aumentada para uma determinação de 1 a 3 anos. Tá? Se resulta na morte, a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Tá? Observemos que, para a configuração do crime de exposição ou abandono de recém-nascido, é imprescindível que a conduta do agente seja a de ocultar desonra própria, tá? Com o intuito de esconder a prática de um ato sexual que poderá ser repudiada pela família, certo? Da mulher, pode ser da mulher ou do homem, né? Ou pela própria comunidade em que vive, né? Pelo fato de ter ocorrido em uma relação extraconjugal, que é o caso, né? Ou por violar, certo, os costumes, neste caso dessa tipo de conduta de relação extraconjugal,
ele vem a violar uns costumes familiares, ou até mesmo por desrespeito a crenças religiosas, né? O sujeito ativo, ele somente pode ser a mãe, por ser um crime próprio. O sujeito passivo é o recém-nascido, com vida, fruto da relação extramatrimonial. O tipo objetivo é a conduta típica, consistente em expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a desonra própria. O tipo subjetivo, tá, é o dolo direto de expor ou abandonar com um elemento subjetivo especial do tipo que é o de ocultar a desonra própria. Devemos também observar que na hipótese de concurso de pessoas, ele eles se comunicam, eles se comunicam, tá, aos eventuais coautores ou partícipe, tá, devido à circunstância ou o motivo de honra, pois conforme está previsto no artigo 30 do Código Penal, em sendo circunstância elementar sexual, devendo o sujeito ativo, certo, está em um estado de tortura íntima ante a possibilidade da perda de sua reputação que até então desfrutava ou desfruta. Neste caso, certo, existe a forma penal dolosa previsto no parágrafo 1º e 2º do artigo, se resultar lesão corporal de forma grave ou de morte, né? Da omissão de socorro, previsto no artigo 135, o delito de omissão de socorro encontra-se previsto neste artigo 135 do Código Penal e configura-se quando uma pessoa que está apta a prestar assistência à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou ainda que esteja em grave e eminente perigo, não o faz, tá? Devemos observar que na situação prevista para que ocorra o delito, o delito também como que o ato de prestar socorro não pode implicar em risco pessoal para si, certo? Neste caso, ela não pode ser configurada, né? Se a pessoa prevê que vai correr risco, certo? Ela não vai ser tipificada como crime, né? No entanto, se a pessoa que provocou a situação do perigo, ela pode responder por lesão corporal ou homicídio, na forma dolosa, pois os delitos mais graves absolvem, certo, o delito menos grave, certo? Ele vai absolver a omissão de socorro. Em se tratando dos delitos mencionados em sua modalidade, certo, culposas, certo, os mesmos, eles já possuem causas de aumento de pena, que aí abarca as situações previstas no artigo 129, parágrafo 7º, e artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. É importante ressaltar que em primeiro momento, a pessoa que está próxima desta situação de perigo é quem deve prestar a assistência à vítima. Nem sempre cabe a pessoa optar para chamar uma autoridade pública ou prestar assistência, certo? E nem prestar assistência aí, já que muitas das vezes a situação de perigo em que a vítima se encontra, ela impede a demora da prestação do socorro.
podendo ser incapaz, ineficaz, apenas chamar uma autoridade pública. Tem que ser feita de imediato. No caso de alguém que presencia uma situação de perigo e não presta o devido socorro, sendo então que posteriormente alguém que o auxilia vem auxiliar a vítima, aquele primeiro indivíduo, ainda assim, ele vai responder pelo crime, já que deveria ter prestado socorro e não fez. Não importa, certo? Aí os resultados da sua ação, mas sim a sua intenção e o seu dever de agir que foi ignorado, tá bom? Dos maus tratos previstos no artigo 136, os maus tratos é uma violência praticada contra a pessoa que esteja sob seus cuidados, expondo ao perigo a vida ou a saúde de outra pessoa, de outrem. Esse tipo penal, ele pode ocorrer na forma de agressão física, seja física ou psicológica. Tá? Agora, para finalizarmos, vamos ver todos os artigos, começando pelo 130. Do perigo de contágio venéreo, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou que deve saber que está contaminado. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, certo? Isso também, a sua remissão está previsto no artigo 61 e 89 da Lei 9.099, que é dos juizados especiais. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Observemos o que eu falei anteriormente, o que está previsto aqui no parágrafo 2º do artigo 130. Esse crime, ele só pode se proceder mediante representação. Está previsto no parágrafo 2º. Perigo de contágio de moléstia grave, artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Está previsto a sua remissão no artigo 89 da Lei 9.099. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Expor a vida ou a saúde de outrem, perigo direto ou iminente, pena de 3 meses a 1 ano. E se o fato não constitui crime, mais grave, né? No seu parágrafo único, tá? A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a expulsão da vida ou da saúde de outrem a perigo decorrer do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Este parágrafo foi acrescido pela Lei 9.777 de 98. Abandono de incapaz, artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Tá? A pena, parágrafo 1º, se o abandono resultar lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. E se resultar de morte, a pena é de 4 a 12 anos. Do aumento da pena, seu parágrafo 3º, as penas combinadas neste artigo aumenta-se de 1/3 se o abandono ocorrer em lugar ermo. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima. Se a vítima é maior de 60 anos. Da exposição ou abandono de recém-nascido, artigo 134, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º, se o fato resultar lesão corporal de natureza grave, detenção de 1 a 3 anos. E se resultar de morte, detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro, 135. Deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada
ou extraviada, ou a pessoa invada ou ferida ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena de 6 meses ou multa. Certo? Parágrafo único. A pena é aumentada se a omissão resultar de lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar de morte. Tá? Dos maus tratos, expor a perigo, o Código Penal ele foi acrescido, certo, do condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, o artigo 135A. É exigir cheque, caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? A pena é aumentada até o dobro se a negativa de atendimento resultar de lesão corporal de natureza grave, até o triplo se resultar de morte. Este artigo foi acrescido no Código Penal, o artigo 135A, certo? Que condiciona o de atendimento médico hospitalar, de emergência. O médico, o hospital não pode se negar qualquer tratamento. E se negar e exigir de qualquer forma um cheque, uma caução, certo? Nota promissória para garantir ali o atendimento, ou seja, só atende pelo prévio pagamento, a caução, nota promissória, etc., certo? Este hospital ou médico, ele pode incorrer em pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e se a pena que a pena é aumentada até o dobro se a negativa do atendimento causar uma lesão corporal de natureza grave, ou até o triplo se resultar em morte, né? Dos maus tratos, artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento de custódia, que, privando de alimentação social dispensável, que sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meio de correção ou disciplina, pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. E, no seu parágrafo 1º, diz: se o fato é resultado de lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 4 anos. E se resultar de morte, a pena é de 4 a 12 anos. Aumentando-se esta pena se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Finalizamos aqui na nossa 19ª aula sobre a periclitação da vida e da saúde, certo? E na nossa próxima aula, na nossa 20ª aula, no caso, nós estaremos tratando do assunto da rixa, previsto no artigo 137 do Código Penal, dos crimes contra a honra, previsto no artigo 138, 139, 140, 141, 142, 143, certo? 144 e 145 do Código Penal. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.